espetacular. Assim, o Zé Eduardo, que é um entusiasta aí de tecnologia, vai adorar isso aí que a gente tem agora para ajudar no diagnóstico clínico da doença de Alzheimer, né? Então, alguns dados aí importantes, né? 5% das pessoas com mais de 65 anos têm alguma demência clinicamente e acima de 80 anos, 20%. É muito frequente. O envelhecimento do Brasil está levando a uma taxa elevadíssima de casos de demência e quanto menor a educação formal, maior a prevalência de demência. A demência é uma alteração progressiva da memória, que interfere com o dia a dia, afeta toda a família, paciente, cuidador, todos ficam extremamente impactados, né? Tem alterações de comportamento importantes. No diagnóstico diferencial das demências, você vê que mais da metade dos casos são doenças de Alzheimer. Mas a parte significativa não é Alzheimer. E das demências não Alzheimer, né, algumas têm tratamentos que são contrários ao que a gente faz para a doença de Alzheimer, dão efeitos colaterais, alucinações, psicose. Então, o diagnóstico correto é essencial, crucial. A doença de Alzheimer, né, foi descrita aí Alzheimer em 1901. Ele apresentou em 1906 o primeiro caso, né, e a doença já começou a receber esse nome em 1910. Ela é encontrada acima de 80 anos, mais de 50% dos casos de demência, e veja um custo disso. Hoje, a doença de Alzheimer sozinha são mais de 100 bilhões de dólares de gastos por ano. Um enorme impacto financeiro. A fisiopatologia da doença de Alzheimer agora já está bem mais compreendida. Ela é decorrente de um acúmulo de placas amiloides e de emaranhados dessa proteína tau no cérebro. Isso começa anos, né, décadas, até surgirem sintomas clínicos. Tem toda uma evolução, né? E o que a gente consegue hoje é dar o diagnóstico desse acúmulo. A gente consegue, antes do paciente ter qualquer sintoma, já prever o surgimento da doença de Alzheimer, assim, com uma precocidade muito grande. O acúmulo dessas placas amiloides e da proteína tau leva a duas coisas, né? Tanto a morte neuronal quanto a disfunção das sinapses. A disfunção sináptica, né, o apagamento do cérebro, leva à redução do PET com FDG, a perda neuronal, alterações na ressonância magnética, né, vista aí com os colegas da radiologia, mas a fisiopatologia da alteração amiloide e do acúmulo de proteína tau entraram agora no diagnóstico de demência. Então, esse é um artigo bem recente que mostra como que foi evoluindo o diagnóstico da doença de Alzheimer. Desde 1984 até que em 2007, há 15 anos atrás, pela primeira vez surge aqui o PET amiloide, ainda inicialmente como pesquisa. Em 2011, o PET amiloide passa a fazer parte do diagnóstico clínico e não saiu mais, né? Então, todos aí, a partir de agora, em 2021, foi revisada o diagnóstico de doença de Alzheimer, né? E PET amiloide é hoje parte do diagnóstico. Como também a procura da proteína tau, a gente ainda não tem aqui no Brasil, nos Estados Unidos já tem o PET tau, e a gente acredita que no começo do ano que vem já vai ter o PET tau no Brasil. Esse é um artigo clássico, hoje tem milhares de citações. O primeiro radiotraçador clínico, fluorbetapir, vocês veem a gradação, né, conforme tem mais proteína amiloide no cérebro, mais positivo vai ficando o PET, até que a gente chega a essa situação no cérebro aí de baixo, extremamente positivo. Essas são imagens quando eu fui na Itália, fiquei no norte da Itália, grupo da Universidade da Brescia, e eles me deram alguns slides, né? Na época a gente não tinha um radiotraçador no Brasil. Em cima vocês veem um PET negativo e embaixo um PET positivo. Como é que a gente dá o diagnóstico? É como se fosse uma árvore. O exame normal você tem a captação nos galhos, e o exame anormal você tem a captação nas folhas da árvore, né? No córtex vai captando, né? Essas são as indicações, por exemplo. Então, se vocês estiverem frente a um paciente que esteja tendo uma perda cognitiva, principalmente leve, porque quando a doença é avançada, a ressonância já vai mostrar atrofia, os outros exames vão ter o diagnóstico. Então, um déficit cognitivo leve que haja incerteza clínica, o esquecimento, a perda de memória, alterações mínimas nos testes de
neuropsicológicos. O exame a ser pedido é um PET beta-amiloide. A gente está oferecendo agora aqui no Américas. Acho que a gente já vai conseguir marcar o primeiro para a semana que vem. O PET, o fluorbetabeno, ele tem indicação no paciente com déficit cognitivo leve, no paciente que você suspeita de Alzheimer, mas que a apresentação é muito atípica, ou que você suspeita que tenha mais uma coisa. Ah, será que o doente não tem um problema vascular? Será que não é parkinsonismo? Ou nos pacientes que estão com um déficit cognitivo progressivo, né? O paciente vai perdendo, aquilo está fora do esperado, você pede esse exame. Nos Estados Unidos, eles autorizaram esse medicamento, é um anticorpo monoclonal, foi autorizado pelo FDA, primeira droga específica para Alzheimer, né? Anticorpo monoclonal, o aducanumab, ele está para ser licenciado no Brasil, um medicamento bem caro, medicamento aí da ordem dos valores da oncologia, né? A gente está agora caminhando, todos os medicamentos ficando muito caros, e uma das necessidades para o medicamento ser indicado é ter um PET positivo amiloide. É obrigatório para o paciente ser tratado com esse medicamento. Você tem que ter certeza absoluta que a fisiopatologia da demência do paciente envolve um acúmulo beta-amiloide. Então esse é o cenário, né, que a gente está vivendo agora. A gente tem uma série de ferramentas para entender o processo demencial. A gente consegue avaliar o metabolismo glicolítico com PET, com FDG, que a gente já faz aqui, mas isso tende a dar positivo só em casos mais avançados, estabelecidos. A gente tem um PET amiloide, que ele dá positivo nos casos precoces, inclusive em indivíduos sem sintoma. Isso permite que você faça a prevenção, né? Indivíduos que têm história de Alzheimer na família, indivíduos que têm um risco aumentado e os indivíduos que têm as alterações genéticas para isso. Quando você tem só o PET amiloide positivo, não tenha certeza que vai desenvolver a doença. Já quando ele tem o PET amiloide positivo e o PET tau positivo, ele vai desenvolver a doença. Já é considerado doença precoce. O que está chegando agora para a gente, né, são esses dois últimos. A neuroinflamação, muita coisa agora de neuroinflamação, a esclerose múltipla, para uma série de doenças degenerativas, e densidade sináptica, né? São os dois PETs agora que mais falam, e eu acredito que a neurologia nos próximos 5 anos vai mudar completamente do que é feito hoje. Hoje o neurologista ainda tem um tratamento muito de as complicações, as alterações. Ele vai atuar na fisiopatologia da doença, evitando a progressão do dano científico. Esqueceram o meu último slide, né? O PET amiloide é, então, uma ferramenta disponível aqui no América, capaz de identificar de modo precoce os pacientes com doença de Alzheimer, déficit cognitivo leve, que podem se beneficiar de estratégias específicas de proteção da cognição. Obrigado.